Uma questão que agora veio muito à tona, principalmente aqui no Brasil, né? Eu posso falar daqui, é a questão do colonialismo, né? Porque daí veio as pessoas, alguns defendendo a rainha, outros não defendendo, enfim. É, Sim. na escola, como tu tem, né, filhos nessa idade, tu acha que é tratado sobre isso, assim? Será que eles informam? Porque de alguma forma foi uma situação que trouxe uma mudança, uma gravidade para o mundo, né? Será que isso é tratado na escola? Não é. Não, Não é. não, não é, Não é não tratado. é. Eles não sabem, tem gente que não sabe, não que eu não tenha visto. Pode ser que em algum lugar se estude algum Entendi, curso específico, né? Alguém que faça especificamente geografia ou história, por exemplo, entendi. né? Mas Ou de repente mais numa idade mais avançada, enfim. mas tem que se interessar, tem que ir atrás, porque eles Outro não têm nível, né? ideia. Eu lembro que quando eu vim morar aqui, como eu moro no interior, não tem cursos de inglês aqui. Esses cursos que a gente paga e vai e tal. Então eu tive que me virar, porque eu vim para cá sem saber inglês. E aí eu fazia aulas online. E para eu conversar com nativos, eu descobri que tinha na biblioteca da cidade, da biblioteca da minha town, tinha encontros de voluntários ingleses, voluntários que Que legal. conversavam com estrangeiros. Uhum. Então eu ia para lá uma vez por semana conversar com elas para treinar meu listening e falar. E eu e mais umas 5 ou 6 pessoas que moram aqui, que são de outros países também, né? Então, para te ver como tem bastante gente que é de fora. Legal, Tanto é que legal. eles fazem Foi aí esses. que tu aprendeu, foi aí que tu foi melhorando e aprendendo. Fui melhorando. Aprender, eu aprendo até hoje. Legal. Uma pergunta bem rápida. Tu viu a série The Crown? É óbvio, vi 3 vezes. Me Tá, fala assim, já chego como. lá, já chego lá. Deixa eu só concluir o que eu tava. Não, não, tranquilo, tranquilo. O que eu tava falando Não, que tu eu tá ia falar falando do. da questão do inglês, tu tá indo pra biblioteca, juntar com o pessoal para aprender. Sim, Isso. ai, eu esqueci o que eu estava falando antes para chegar nesse ponto da biblioteca. Não te preocupa que não te preocupa que tu vai Daqui a lembrar. pouco Não te vem. preocupa. Porque assim, a gente tava falando da questão das escolas, né, do colonialismo, inclusive, Ah, isso, tá, lembrei. aham, E aí, na biblioteca, que eu tinha uma pessoa lá que eu gostava muito, que eu conversava, uma vez eu falei, eu tentei explicar para ela que no Brasil, quando os europeus foram para lá, existia já uma população morando lá, que eram os sim, indígenas. sim, Né? O Brasil ele era habitado, porque eles têm na cabeça deles que era só selva, que era só mato, jungle, é só jungle. Tem gente que acha que até hoje assim, né? Tem gente que acha que o sim. Brasil é só E demais, era uma pessoa que morava aí, ele era da Inglaterra, ele era britânico. sim, sim, uma inglesa que ia voluntariar lá conversar com a gente. E aí eu estava tentando explicar para ela, porque eles não sabem de nada disso. Que no Brasil existia já os nativos, Nossa, que interessante que, isso. que eu acho que eles sabem que na Austrália tinha nativos, porque aqui eles são muito ligados com a Austrália, porque a Austrália faz parte dos países da Commonwealth. Eles sabem que nos Estados Unidos também tinha nativos por causa das guerras que tiveram lá, né? Os pele vermelha e tal, porque os Estados Unidos faz filme que aparece os indígenas, né? Sabe aquela coisa bem de televisão, de filme, que tem os indígenas com os cowboys e tal? Então eu acho que eles sabem que nos Estados Unidos e na Austrália tinha nativos, mas eu acho que eles não sabem, ou eles nunca pararam para pensar que no resto do continente americano também tinha pessoas. Entendi. Então eles não têm. Essa pessoa que tu conversou, ela era, por exemplo, assim, de que classe era uma, de que classe, uma Eu pessoa acho da que média ela britânica. é classe média e, se eu não me engano, ela era aposentada e ela era professora. Entendi. Pra tu ver E como a gente é visto. eles não sabem nada, nada. Talvez provavelmente ela se interessou e foi ler sobre, tá? Entendi. Porque eu acho que eles nunca tinham tido brasileiros lá. Tem esse detalhe. Sim. Não é muito comum aqui no interior ter brasileiro, né? Eles sabem muito sobre a cultura da Austrália, sobre a cultura da Índia, mas
do Brasil eles não sabem muito, né? Que Eles só demais sabem isso. que o Brasil tem um futebol bom, isso eles sabem. Aham. Né? Qualquer coisa que tu vai Olha falar, só. futebol, eles sabem Aí que é o melhor sim, que tem. Brasil Futebol.